Olha, o presidente Joe Biden elevou o tom e prometeu mais sanções contra Vladimir Putin. A reportagem é de Carolina Abelim. 200 soldados do Exército dos Estados Unidos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Nuremberg, na Alemanha. O objetivo é fortalecer uma eventual coalizão com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e 7 mil soldados norte-americanos devem chegar à Europa nos próximos dias. Nesta terça-feira, os Estados Unidos confirmaram o banimento de voos russos. A medida foi anunciada pelo presidente Joe Biden no discurso do Estado da União, no Capitólio. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights. Biden fez um duro pronunciamento contra Vladimir Putin. Prometeu mais sanções e destacou que o objetivo é estrangular a economia russa. O presidente norte-americano mostrou apoio a Volodymyr Zelensky, destacou que a liberdade sempre vai vencer a tirania. Biden também prometeu caçar os oligarcas russos e disse que Vladimir Putin está isolado, ficou mais fraco e o resto do mundo ficou mais forte. A fala foi aplaudida de pé pelos presentes no Congresso norte-americano, entre eles a embaixadora ucraniana Oksana Markarova. Biden disse ainda que os estados vão proteger cada polegada de território da OTAN. Fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. Uma pesquisa Ipsos Reuters revelou que 43% dos adultos norte-americanos aprovam a resposta do presidente Joe Biden à Rússia pela invasão da Ucrânia. Os números subiram com relação aos 34% que apoiavam a ação na semana passada. Ainda que 71% dos entrevistados acreditam que os Estados Unidos deveriam fornecer armas à Ucrânia. Para comentar os efeitos da guerra na Ucrânia no cenário internacional, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o professor de Direito Internacional. Muito bem-vindo, professor, doutor Manuel Furriela. Professor, acompanhou ontem todo o discurso de Biden. O que achou, o que o senhor descartaria? A expectativa para esse que é então o 7º dia de guerra no leste europeu. Bom dia a todos. Foi um discurso forte, lembrando que o discurso do Estado da União é um discurso que os presidentes americanos fazem anualmente, justamente para mostrar a unidade do país, já que os Estados Unidos foram formados por 13 colônias, por 13 regiões que eram autônomas, e como é um país, um Estado federado, no qual os 50 estados ainda mantêm um alto grau de autonomia, há uma conclusão de que o chefe de Estado tem que ir ao Congresso, mostrar toda a unidade nacional, mostrar que os Estados Unidos são fortes. Neste discurso em específico, além de temas locais, temas nacionais importantes, o tema internacional teve muito mais destaque do que em outras oportunidades. É o caso da invasão russa à Ucrânia. Medidas adicionais importantes, como a exclusão do espaço aéreo, foram indicadas, foram apresentadas, mas o que temos aqui de mais forte é que os Estados Unidos se apresentaram como um líder nesse esforço internacional contra a Rússia, num período onde ela tem sido muito criticada e que, obviamente, mesmo aguardando sanções internacionais, esperando por elas, a Rússia não aguardava que fossem tão contundentes e que os Estados Unidos teriam uma posição tão forte. Professor, a questão é a seguinte, nas últimas 24 horas, principalmente, nós temos informações de que a violência aumentou na Ucrânia, houve derrubada de torres de TV, tem essa situação de um bombardeio que matou mais de 21 pessoas em Kharkiv, a Rússia diz ter capturado Kherson. E enquanto isso, apesar de todo o esforço do Ocidente, o próprio discurso do presidente Joe Biden, mostrando até a união do Congresso Nacional, uma união poucas vezes vista no Congresso americano, o presidente da Rússia não recua, continua atacando e, ao que tudo indica, aumentando mais a violência. Isso vai até quando, professor? Até quando ele conseguir tomar as principais cidades da Ucrânia, mesmo com toda a retaliação do Ocidente? Com certeza, até que ele consiga uma derrota do país, uma vitória militar, um controle das principais regiões. Ele iniciou essa guerra acreditando que com a desmobilização logo inicial, com os bombardeios a pontos estratégicos e com a tomada das principais regiões, ele conseguiria, sem grande desgaste político, sem grande desgaste de recursos, com poucas sanções e que haveria ali uma quantidade muito pequena de baixas civis. Como nada disso aconteceu, infelizmente,
A nossa previsão é de que ele acelere a ocupação militar. Exemplo disso foi aquele grande fluxo de veículos militares, mais de 60 quilômetros de extensão em direção à capital. O esforço adicional acabou de acontecer, a quantidade de baixas civis, elas vão aumentar, porque agora a resposta de Putin não será o recuo, será o acirramento, a aceleração, para que haja uma ocupação militar de tal ordem que a Ucrânia seja compelida a desistir do conflito, a aceitar a dominação russa. O resultado provavelmente não será esse no final, é uma aposta dele, mas não será por conta do esforço internacional. Mas agora ele ficou com poucas alternativas, já que a sua previsão inicial não se confirmou. A gente continua aqui nos estúdios com o professor Manuel Furriela. Agora são 6h09. Repita. 6h09. Professor, no discurso de ontem, Joe Biden diz que Putin está mais isolado do que nunca. O senhor acredita mesmo que com o pior dessa guerra passando agora, essa marca não vai deixar nunca mais nem só o líder russo, como todo o mundo, né? Um mundo diferente a partir de agora, inclusive países dizendo que vão se preocupar mais em afinar os seus armamentos, as suas equipes militares, pensando em possíveis futuras ações parecidas com a do líder russo? Sim, eu acredito que vai haver uma mudança no perfil internacional como um todo. Espero que não seja algo isolado. Independente dos receios russos, receio em relação à sua própria segurança, a uma mudança de fluxo de soldados, ali uma proximidade na sua fronteira, vindo pela OTAN em território ucraniano, a gente até entende, compreende alguns receios, o meu ponto aqui não é esse, mas não dá para tomar decisões. Os estados não podem mais resolver questões internas suas ou entender que se protegem melhor tomando decisões em desfavor de outros estados. A ocupação ucraniana é exemplo disso. O que nós aguardamos no novo cenário internacional para este novo milênio é de que os estados terão mais receio em intervenções militares desmedidas, despropositadas, injustificadas contra quaisquer outros, mesmo que sejam países menos favorecidos em termos econômico ou militares, como é o caso da Ucrânia. Nós esperamos que seja um recado a todas as potências. Temos aí o caso da China, dos Estados Unidos e principalmente os Estados Unidos, que num passado recente também tomaram decisões de ocupação que foram muito discutíveis, mas que não trouxeram um reflexo internacional tão assertivo quanto neste momento. Eu acredito sim que há grande chance de que nesta nova ordem mundial haja um respeito maior à autodeterminação dos estados, mesmo aqueles que sejam menores. Professor, temos um minutinho aqui nesse nosso primeiro bloco. Eu pergunto para o senhor, essa posição da China surpreende? A China acaba condenando o ataque da Rússia na Ucrânia, porque no começo da guerra veio a informação de que a China poderia ajudar, inclusive militarmente, a Rússia. Realmente, eu não acredito que seja propriamente uma mudança, até porque ela teve um tom muito ameno em relação a se apresentar como um interlocutor e não propriamente apoiando a Rússia ou apoiando a Ucrânia. Num primeiro momento, por conta de um interesse comum, que é se contrapor contra a OTAN e principalmente contra os Estados Unidos, já que a própria China tem as suas pretensões, o caso aí da reintegração de Taiwan como parte do país, como parte do Estado chinês, é uma pauta importante para a China e ela conta com apoio também russo nesse tipo de situação. Mas, por outro lado, ela ficou numa saia justa. Como é que ela vai defender uma ocupação tão irregular quanto essa que está acontecendo, tão injustificada? Não houve ato de agressão por parte da Ucrânia que justifique, tanto é que o discurso russo não tem convencido nesse sentido. Então a China se apresentou como aquela que mostra ou apresenta-se como respeitando a autodeterminação, a independência dos estados, mas também, por outro lado, como uma interlocutora, sem criticar diretamente a Rússia, mas num tom um pouco diferente do início desta ocupação.